Oi, gente, bom dia. Segundo vídeo, claro, morrendo de vergonha. Tô bem ausente, só que tô numa fase que foi que eu passei quando o Miguel foi pra escola pela primeira vez. Que é de você acha que você vai ter tempo pra fazer tudo, porque eles foram pra escola, só que é uma loucura, porque eles ficam 4 horas na escola, não ficam o dia inteiro. E eu continuo tendo que fazer tudo que eu sempre fiz, né? Almoço, lanche, limpar a casa, lavar a louça, lavar a roupa, etc, etc. Então, essas 4 horas elas somem. Então eu falei assim, não, eu vou fazer os vídeos, eu vou fazer as coisas na semana que vem. E eu tô tentando, né? Lógico, eles foram na escola acho que 2 ou 3 dias, esse é o terceiro dia, acho. Então eu estou tentando com bastante afinco colocar as coisas aqui. Tem muita gente me perguntando, tô achando super legal. Tá me animando bastante, tô tendo várias ideias, então minha cabeça tá fervendo, tá borbulhando. Só que eu não consigo parar e falar aqui o que eu queria falar. Então hoje, vamos lá, eu parei o que eu tava fazendo e falei, não, eu preciso fazer um vídeo de novo e explicar direitinho as coisas. Eu quero falar hoje sobre os gatilhos que eu comecei a postar. Eu postei a parte 1 dos gatilhos, que foi lá aquele seriado Quilos Mortais. Eu realmente assisti acho que todos os episódios. Todos. Acho que são 7 temporadas. E aquilo ali mexia demais comigo, porque você vê que a comida, ela é tua inimiga. Assim, você precisa dela para te nutrir, para você, né, ficar em pé, ter energia, ter suas vitaminas. Só que ela não é sua amiguinha, como você sempre achou. Ela não é aquele teu conforto que você vai lá e sente abraçado, acalentado, né, quando você tá com problema. Porque eu sempre fui assim, eu tenho uma compulsão alimentar absurda. Então, assim, tô triste, tô nervosa, tô ansiosa, qualquer coisa eu ia direto pra comida. Eu, e tem as pessoas que são o contrário, que quando passam por esses tipos de estresse, não comem. Eu sou o oposto, eu como e sempre comia. Tô aprendendo, claro. Minha vida inteira foi tentar fazer as dietas. Todo mundo que é gordinho, que já passou por isso, vai, volta, faz, tenta, faz uma vez ou outra, não consegue. Então, assim, eu comecei por uma fase que eu sempre cuidei dos meus filhos e sempre fui muito, até às vezes meio bitolada com a alimentação deles, porque eu não queria que eles passassem por tudo que eu passei quando eu era criança, de bullying, etc, etc. E aquilo acabou que eu passei isso pra eles. Então, assim, a alimentação deles, eu sei que eu sou chata, às vezes eu fico assim, nossa, será que eu não tô exagerando? Porque eu vejo que eles são uma exceção, né, nas turminhas que eles participam. A única vez que eu libero mesmo, mas ainda libero assim, daquele jeito, tentando segurar, é em festa de aniversário. Porque de resto, aqui em casa não entra nada. Não entra Danoninho, não entra Nescau, não entra Toddy, não entra nada. Então, assim, eu sou realmente chata com a comida deles. Quando eles vão nos avós, eu tento também dar uma controladinha, que eu sou, né, mulher bastante controladora normalmente. E porque, no fundo, eu nunca quis que eles passassem pelo que eu passei, né? Então eu sempre cuidei pra caramba da alimentação deles. Na gestação, eu começava a comer bem na gestação. E isso era uma coisa que eu pensava, por que eu como bem na gestação? Eu tô cuidando, que eu tô cuidando do terceiro, eu não tô cuidando de mim. Eu nunca parei pra realmente ver o porquê que eu tava fazendo alguma coisa, se era pra mim. Quando era pro outro, eu me dedicava, eu ia, fazia, no caso das gestações, ou com qualquer outra pessoa, eu sempre dava o meu melhor. E quando era pra mim, eu acabava desistindo no meio do caminho. E aí dessa vez foi diferente. Eu comecei com um processo terapêutico, mais ou menos 1 ano foi que eu fiz de terapia, dessa última vez que eu fiz. E a minha terapeuta, a Carol, maravilhosa, ela me ajudou muito a ver, a tentar descobrir o que eu precisava fazer pra olhar pra mim, né? Por que eu olhava pra todo mundo e não olhava pra mim? Por quê? Então, ela aos poucos, ela foi me tentando mudar meu hábito alimentar, colocando ali, vamos comer uma fruta hoje, essa semana eu quero ver se você vai conseguir comer uma fruta todo dia. Você faz a comida para os meninos, você faz os brócolis, você faz cenoura, você faz isso, aquilo. Por que você também não come uma coisa ou outra? Por que o seu prato é diferente do deles? Então, vamos fazer assim. Tudo bem, você não gosta, você não está acostumada a comer. Mas vamos comendo aos pouquinhos. Pega uma florzinha de brócolis, pega uma florzinha de uma couve-flor,
vai lá, come, de repente põe um queijo, põe um requeijão. E aos pouquinhos, foi muito gradual, entendeu? Por isso que não dá pra gente tentar fazer aquela coisa louca. Você tem que estar aqui, ó. Eu sempre fiquei revoltada quando os médicos viravam e falavam assim, não, porque tem que mudar a mente de gordo. Sabe? Ok, como é que faz isso? Alguém tem uma fórmula mágica? Não tem, não tem. Só que assim, no dia que eu vi onde eu tava, o caminho que eu tava percorrendo, o quanto eu tava emagrecendo, e eu comecei a olhar pra trás e falei, gente, o que aconteceu? Porque ninguém me reconhecia. Ninguém. Esse processo de emagrecer e realmente pegar firme, eu não me reconhecia, eu não sabia como eu tinha começado. O que me levou a realmente conseguir fazer tudo isso e não desistir. E tá assim, são 8 meses, quase 9 que eu tô nesse processo. O que dessa vez mudou? Eu posso falar, foi a minha mente que mudou. Como a minha mente mudou? Não sei, tô tentando entender. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu comecei a refletir. Quais foram os gatilhos? O que me fez pensar, não, agora é a hora, agora vai dar certo, agora eu vou fazer, custe o que custar, eu vou fazer. Eu comecei a pensar o que tinha me levado a isso. Então, o primeiro foi o seriado que eu comecei a ver, onde eu não queria chegar de maneira alguma. A psicologia, a terapia que eu estava fazendo, me mostrando, olhando pra mim, podendo olhar pra mim e pra minha saúde, e que eu conseguia me cuidar e não só cuidar dos outros. Os meus filhos, sem comentários, porque eu sempre cuidei deles pra caramba, e como é que eu poderia cuidar deles se eu não estava cuidando de mim? Se eu não estava olhando pra mim, pra minha saúde? Se eles queriam brincar e eu estava toda hora cansada, estressada, tentando fugir de perto deles, porque a vida de mãe é uma loucura, só quem passa por isso sabe. Então assim, eu precisava daquilo, e eu comecei a olhar pra minha saúde, eu falei, gente, eu comecei a olhar, aí o gatilho que talvez tenha sido um dos principais, eu comecei a olhar pra minha família. Eu tenho um avô, não tenho muito contato, que é de Santa Catarina, que ele tem diabetes. Ele já perdeu uma perna, ele basicamente continua comendo. Agora eu acho que ele tá começando a se cuidar porque já passou da idade e os filhos estão cuidando mais dele, então estão começando a controlar a alimentação, mas assim, ele sempre comeu e ele continuava comendo e não tava nem aí. Já perdeu uma perna e alguns dedos do pé. Ok, hereditariedade tá aí. Quem mais? A minha avó, por parte de pai, sempre, sim, muito cansada, muita dor no joelho, muitos problemas no joelho, e tinha que fazer cirurgia, osteoporose, artrite, sabe? Todas essas coisas que começa a dar por fraqueza muscular, fraqueza nos ossos. Aí começou pressão alta, diabetes, e ela começou a ter um cansaço assim absurdo, e ninguém sabia o porquê. E a minha mãe, que sempre foi a pessoa que melhor comeu na família, que comia, sempre gostou, adora salada, etc, etc, legumes, é bonito de ver, como ela come bem. Tava com problema de colesterol, quase morrendo. Minha mãe passou por... Ela ainda está passando, minha mãe é um caso à parte, não dá nem pra comentar porque eu vou ficar a vida falando aqui. Passando por vários problemas de saúde, um atrás do outro, emendando, e problema de colesterol, tendo pré-infartos, e ela comia bem. E aí, o que acontece? Nesse meio tempo que eu comecei a mudar, comecei com a reeducação alimentar, comecei a comer com os meninos, foi em junho, comecinho de julho, os meninos estavam de férias da escola. Eu tava começando a tentar cuidar da minha avó, pra fazer com que ela descobrisse por que aquele cansaço e melhorar logo. E só que não deu tempo. No começo de julho ela teve um AVC. Passou 18 dias internada na UTI. Já no segundo dia ela já não estava mais ali, já estava coma induzido, etc. Então, assim, eu comecei a pensar, é isso que eu quero? Eu rezava pra ela ir embora logo, porque ela teve um AVC grave. Qualquer sequela que ela tivesse, ela não ia mais estar ali, né? Só Deus sabe o que ela poderia passar. Sempre foi uma pessoa independente, super independente. Não queria depender de ninguém, de dar trabalho pra ninguém. Então imagina, uma pessoa que sempre foi independente, ficar numa cadeira de rodas, ficar travada numa cama, não conseguir falar, de repente perder a memória. Eu pensava, gente,
meu futuro tá aí. É isso. O que vai me impedir de passar por isso? Sabe, minha avó sempre se preocupou com o quê? Com a comida ou com os outros. Ela adorava comer, sabe, italianona, assim, massa, doce. E era todo dia, sabe? E ela sabia que ela estava com problema de saúde e continuava comendo. Ela tentava se cuidar, mas não conseguia. Então eu pensei, gente, não dá. Meu futuro é esse, tá aí. Tá na minha porta, tá batendo na minha porta. Por enquanto eu sou uma gordinha saudável, mas daqui a pouco eu não vou mais ser. Então eu comecei a pensar, não é isso que eu quero pra mim. Não quero. Eu não quero, de repente, nem chegar na terceira idade. Ou quando chegar na terceira idade, ser aquele idoso que tem problema no joelho, que não pode mais andar, que tem que fazer cirurgia, que vai andar de bengala, que tem falta de ar, diabetes, pressão alta, tomando coquetéis de remédios. Não, eu nem gosto de tomar remédio. Eu tento ao máximo evitar. Então, eu falei, não, é isso, não dá, não vai ser assim comigo, não vai e não pode. Então, assim, esse foi o principal ponto, foi o que me fez mergulhar de cabeça. E aí, logo depois que minha avó faleceu, eu comecei as aulas de Zumba, porque eu já estava começando a mudar o meu pensamento, né, gradualmente. Comecei as aulas de Zumba, comecei a fazer um pouquinho de exercício. E foi quando eu conheci a dieta cetogênica, que também foi super por acaso. Eu tava seguindo um ator lá da Globo e tal, e aí comecei a seguir a esposa dele também, que é uma fofa, né, falava de amamentação, etc. Comecei a seguir. E eu vi que ela tava começando a fazer dieta com a doutora Fernanda, que ela é do Rio de Janeiro. Comecei a seguir a doutora Fernanda, foi super assim, por acaso, as coisas foram acontecendo e eu nem vi. Aí eu comecei a seguir a doutora e ela lançou um desafio sobre a dieta cetogênica. O que era a dieta cetogênica? Não fazia a menor ideia do que era a dieta cetogênica. Só que como eu tava nessa vibe de eu tenho que emagrecer, e eu já tinha conseguido emagrecer nessa época, acho que uns 10, 12 quilos, isso foi em agosto, eu tava entrando naquela fase de começar a querer desistir, de começar a querer voltar pra trás. Eu falei, não, isso não pode acontecer, não vai acontecer dessa vez. E aí eu falei, eu vou fazer esse desafio. Pago, né, paguei, coisa que pra mim é uma raridade. Pagar alguma coisa, pra quem me conhece sabe que eu sou assim, né, bem econômica. Então, falei, vou pagar e vou entrar de cabeça. E eu mergulhei de cabeça. Eu não sabia o que era. Eu nunca tinha lido um artigo sobre o que era uma dieta cetogênica, o que era cetose, o que eu tinha que fazer, qual era o cardápio. Eu simplesmente fui e fiz. E aí, quando eles montaram um grupo de Telegram com as pessoas que participaram do grupo. E esse grupo foi o que mais me ajudou, porque as pessoas estavam ali e elas estavam dispostas a ajudar. Então, eu comecei a perguntar tudo. Eu não sabia nada. Então, ali naquele grupo, eu comecei a descobrir o que era dieta cetogênica, o que era cetose, o que eu podia comer, o que eu não podia. E eu mergulhei de cabeça. Eu comecei a fazer de olhos fechados. Eu fui e fiz, e não tinha essa de saída, né, de dia do lixo e já cai, não sei o que. Foi um mês que eu fiz certinho e foram 7,5 kg em um mês. E aí, eu me descobri nessa dieta, porque é uma dieta que basicamente você come carne. É quase uma dieta carnívora, né, mas tem outras coisinhas que você pode comer. Então, pra mim, não foi difícil. Já pro meu marido foi bastante difícil, porque ele gosta de cerveja. Então, pra ele não conseguiu fazer da maneira que eu consegui, que eu fiz. Mas eu me achei nessa dieta. Pra mim era fácil, era tranquilo, porque é uma dieta que você pode comer coisas simples. Você não precisa ficar elaborando receitas e eu não me importo de, não, eu comi isso hoje, vou comer amanhã, vou comer no almoço. Pra mim, tudo bem. Já meu marido tem dificuldade nessa área, então por isso que a gente não conseguiu seguir igual. Ele tá fazendo, ele tá tentando, tá emagrecendo aos pouquinhos, bem pouquinho, mas ele continua, entendeu? Ele não parou, não, desisto, deixa pra lá. Não, ele continua. Então isso é bom. E isso é uma coisa que eu quero passar pra todo mundo, sabe? Cada um tem um tempo. O meu tempo foi esse. Eu mergulhei e eu nem vi acontecer. De repente eu tinha emagrecido 40 quilos. Entendeu? E cada um tem um tempo. Uma hora você vai achar teu motivo e você vai perceber que vai dar certo, mas não desiste. Você não precisa desistir. Eu postei ontem, inclusive, não é porque você vai mal numa prova que você vai largar os estudos. Não é porque você teve um dia ruim no trabalho que você vai pedir demissão. E não é porque você teve um dia, ou de repente até uma semana ruim na dieta, que você enfiou o pé na jaca e tava mal-humorado, teve problema com a família, sabe? Volta, você consegue voltar. Olha tudo que você já fez, olha pra tua saúde, olha pro futuro e vê que tipo de pessoa você quer ser, como é que você quer que tua saúde seja.
Você quer ser saudável? Você quer estar sempre bem disposto? E aí volta pra tua dieta, volta pro teu hábito alimentar. A comida, ela é uma delícia. É até injusto, né? Porque é aquele vício que você tá sempre em contato, né? Sempre vai ter alguém comendo uma pizza ou falando de alguma coisa, a tua família pedindo uma pizza no final de semana, e você ali, não, eu tenho que pensar que eu quero a minha saúde, eu quero viver bem, mentalmente, fisicamente, tudo. Então, é o que eu faço aqui em casa não entra porcaria, não entra. E isso é ótimo, porque assim, é bom pra mim, pros meus filhos e pro meu marido. E isso é muito importante, assim, é meio que você vai catequizar a sua família, mas quem sabe, né? De repente é bom pra todo mundo, é a saúde de todo mundo, e eu acho que todo mundo quer o bem da família, né? Então, é isso, esses foram os meus gatilhos. Esse vídeo tá super longo, o outro já tinha ficado longo, eu falei que eu não ia fazer um vídeo longo, eu ia tentar fazer um vídeo curto, mas eu não consigo, eu falo muito. Então, a próximo vídeo eu vou tentar falar sobre a dieta cetogênica, dar mais detalhes, como é que ela funciona. E esses foram os meus gatilhos. Começa a pensar nos seus gatilhos, o que vai te levar a mudar de vida, a melhorar, a pensar em você. Vai fazendo uma coisa gradual, não tenta dar a louca e não, vou fazer... Porque essas coisas mais loucas, normalmente elas não duram muito, né? A não ser que realmente você tenha trabalhado, pensado direitinho, visto como é que você vai chegar ali, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu mergulhei na cetogênica, mas eu já vinha de um processo anterior que me fez pensar tudo que eu queria fazer e onde eu queria chegar. Então, é isso. Quem gostou, curte o meu YouTube. Quem sabe um dia eu fico famosa, né, gente? Um beijo.